Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulos 21, 22 e 23 do livro do profeta Jeremias. Então, mais uma vez, mais um dia, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo a fim de fazermos a leitura juntos. Capítulo 21 está escrito: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou a Pazur, filho de Malquias, e a Zefanias, filho de Maazéias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei de Babilônia, e contra os caldeus que vos têm cercado fora dos muros, e ajuntá-lo-eis no meio dessa cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade, assim homens como animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, e da mão de Nabucodonosor, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á ao fio da espada. Não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia, e a este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de pestilência, mas o que sair e se render aos caldeus que vos têm cercado viverá, e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra esta cidade para mal, e não para bem, diz o Senhor: na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele a queimará a fogo. E a casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente, e livrai o espoliado da mão do opressor, para que não saia o meu furor como fogo, e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, quanto a vós que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? E eu vos visitarei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo no seu bosque, que consumirá tudo que está em redor dela. Capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali essa palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu e teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o juízo e a justiça, e livrai o espoliado da mão do opressor, e não oprimais o estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva, não façais violência, nem derrameis sangue inocente nesse lugar. Porque se deveras cumprirdes esta palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no lugar de Davi sobre o seu trono, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Porque assim diz o Senhor acerca da casa do rei de Judá: tu és para mim Gileade, a cabeça do Líbano, mas por certo que farei de ti um deserto e cidades desabitadas, porque preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas, e cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão no fogo. E muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro: por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? Então responderão: porque deixaram o conserto do Senhor seu Deus, e se inclinaram diante de deuses alheios e os serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis, chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem verá a terra onde nasceu. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias,
rei de Judá, que reinou em lugar de Josias seu pai, que saiu deste lugar, nunca ali tornará mais, mas no lugar para onde o levaram cativo morrerá, e nunca mais verá essa terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho, que diz: edificarei para mim uma casa espaçosa, e aposentos largos, e lhe abre janelas, e está forrada de cedro e pintada de vermelhão. Reinarás tu, porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua avareza e para o sangue inocente, a fim de derramá-lo para a opressão, para a violência, a fim de levar isso a efeito. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não lamentarão por ele, dizendo: ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo: ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque estão quebrantados os teus namorados. Falei contigo da tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus namorados irão para o cativeiro. Certamente então te confundirás e te envergonharás por causa de toda a tua maldade. Ó tu que habitas no Líbano e fazes o teu caminho nos cedros, quão lastimada serás quando te vierem as dores e usais como daqui está de parto. Vivo eu, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria. E te entregarei na mão dos que buscam a tua vida, e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão dos caldeus. E lançar-te-ei a ti e a tua mãe que te deu a luz para uma terra estranha, em que não nasceste, e ali morrereis. Mas a terra para a qual eles levantam a sua alma, para ali tornarem, a ela não tornarão. É, pois, este homem Jeconias um vaso quebrado, ou um vaso do que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado dos seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacente, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito,
Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremeceram. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios e andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei de comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, uma ameaça foi detectada. Não virá mal sobre vós, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Não mandei os profetas, e todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e os fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor?
Então lhe dirás: que peso? Que vos deixarei, diz o Senhor. E quanto ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser: peso do Senhor, eu castigarei tal homem e a sua casa. Assim direis, cada um ao seu companheiro e cada um ao seu irmão: que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrarei do peso do Senhor, porque a casa de um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? E que te falou o Senhor? Mas porque dizeis: peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis essa palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo: não direis peso do Senhor, por isso eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e a vós e a cidade que vos dei a vós e a vossos pais tirarei da minha presença, e porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que não será esquecida. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, Deus permitindo, nós estaremos lendo o capítulo 24, 25, 26 do livro do profeta Jeremias. Então que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.